E aí pessoal, beleza? Gente, é o seguinte, a gente vai fazer a revisão agora aqui, dando sequência na nossa revisão. A gente viu aí a fatoração por evidência e o agrupamento. E para finalizar a nossa revisão, a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então nós temos um exemplo aqui, no primeiro exemplo, uma figura, um quadrado. Nós temos a distância aqui representada por m e essa distância representada por n. Se a gente analisar, nós temos quatro figuras. Na figura 1, figura 2, a 3 e a 4. Vamos calcular a expressão aí que representa a área de cada figura. Então, na primeira figura, nós temos m desse lado e m aqui. Então, se multiplicar um pelo outro, né, que é a propriedade da multiplicação ali é m vezes m, nós temos m ao quadrado. Achando a área dessa figura que é um retângulo, n vezes m, pode ser mn ou nm, a ordem não altera. Aqui da mesma maneira, isso aqui é um retângulo, multiplicando aqui, nós temos esse resultado aqui. E por fim, essa figura 4, que é um quadrado, multiplica-se os lados, então nós temos n ao quadrado. Agora, vamos escrever a área total dessa figura. Então ficaria m ao quadrado mais 2mn mais n ao quadrado. Isso aqui seria a expressão algébrica que representa a área total da figura. Se a gente analisar isso aqui, agora, para saber se ele é um trinômio quadrado perfeito, a gente faz aqui a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de m ao quadrado é m. Esse segundo termo não tem raiz, então a gente vai para o terceiro termo, que é n, de n ao quadrado é n. E agora vamos confirmar, multiplica-se por 2. 2 vezes m vezes n. Então nós teríamos 2mn. Então subentende-se que isso aqui é igual. Então, se bateu esse resultado, significa que essa expressão ou esse trinômio ele é considerado quadrado perfeito. E a forma simplificada ou a forma fatorada seria m, n, jogo de sinal positivo com positivo, fica positivo. E aqui a gente eleva ao quadrado. Se eu repetir isso aqui duas vezes e aplicar a propriedade dos produtos notáveis, como nós vimos lá anteriormente, né? O primeiro termo, o segundo, enfim, um multiplicando pelo outro, a gente chega nessa expressão aqui, que representa a área total dessa figura. Certo? No exemplo 2, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Tá? Então aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 9y ao quadrado, 3y. Fazemos a multiplicação por 2, 2 vezes x vezes 3, então nós temos 6xy. Isso aqui e isso aqui são iguais. Então, vou escrever isso aqui na forma fatorada, x, 3y, mais com mais fica positivo, e eleva ao quadrado. Então, aí, isso aqui é o resultado. Então, ele caracteriza aí um trinômio quadrado perfeito. Já no exemplo 3, vou fazer a mesma coisa, fatorar aqui, ou seja, é a raiz quadrada, perdão, y, e raiz quadrada é 5. Faço a multiplicação por 2, que é para confirmar, 2 vezes y, 2y, vezes 5, eu tenho 10y. Esse resultado, com isso aqui, não está de acordo. Então, essa expressão ela não pode ser considerada trinômio quadrado perfeito. Então, não é trinômio quadrado perfeito. Por que isso? Porque o resultado dessa multiplicação aqui, que deu 10y, não condiz com esse resultado que nós temos aqui. Então, ele não pode ser o trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio porque ele tem 3 termos, mas não é quadrado perfeito, certo? No exemplo 4, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Raiz de 4 é 2, x ao quadrado é x. Raiz de 1 é 1. Agora a gente faz o quê? Multiplica também por 2 aqui para verificar se ele realmente vai ser o quadrado perfeito. Então 2 vezes 2x, 4x vezes 1, nós temos 4x. Então esse resultado encontrado aqui na multiplicação com esse resultado do meio, aqui, desse termo do meio, são iguais. Então ele pode ser considerado um trinômio quadrado perfeito. E aí o que eu faço? Simplesmente eu pego esses dois valores que eu encontrei aqui, certo? Então vai ficar 2x e o 1. E aí o que eu faço? Jogo de sinais. Mais com menos, ou positivo e negativo, fica negativo.
e eleva-se ao quadrado. Se eu fizer a aplicação lá dos produtos notáveis nisso aqui, eu vou chegar nesse resultado. Então isso comprova que o meu cálculo está correto. Já no exemplo 5, nós temos aqui m elevado à 10ª potência. Então fazemos aqui também a raiz quadrada desse primeiro termo, que vai ser m à quinta, e a raiz quadrada do terceiro termo, 2n ao cubo. Se eu for multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes isso aqui, vezes isso, eu teria 4, 2 vezes 2, 4, m à quinta, n ao cubo. Verifiquem que esse valor é semelhante a esse termo do meio. Então significa que ele está correto, e então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então na hora de escrever na forma fatorada, m à quinta, positivo com positivo fica positivo, mais 2n ao cubo. E aí eu elevo ao quadrado justamente porque ele é o nosso trinômio quadrado perfeito, certo? Já vou estar passando mais exemplos para vocês agora. Pessoal, aqui no exemplo 6, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Verificar a raiz aqui de 16, que é 4, de x à quarta é x ao quadrado. Raiz de y ao quadrado fica y, multiplica-se por 2, como a gente vem fazendo normalmente, 2 vezes 4x ao quadrado vezes y, então eu tenho 8x ao quadrado y. Esse valor com esse valor aqui do termo do meio corresponde, são iguais, então vou reescrever 4x ao quadrado e o y, positivo com positivo, eu tenho mais. E aí eu elevo ao quadrado, fazendo aqui esse trinômio na forma fatorada. Já no exemplo 7, raiz de 100, 10, de p ao quadrado é p, de n ao quadrado é n. Mais com menos fica negativo. Vamos verificar agora multiplicando por 2. 2 vezes 10, 20. np, então está correto. Então vai ficar, isso aqui fica 20np, ou pn também é igual. Então são valores iguais. Vou reescrever 10p menos n e elevo ao quadrado. Se vocês quiserem tirar a prova e verificar, é só fazer o seguinte. Reescreve aqui 10p menos n, multiplicando por ele mesmo. E aplica aí a regrinha dos produtos notáveis. Vai ficar 10 por 10, eu tenho 100p ao quadrado. 10 vezes 1, no caso é 10, então fica menos 10p e o n. Da mesma forma aqui, menos 10p e n. E aqui, menos com menos, mais n ao quadrado. Agrupa aqui em termos semelhantes, faz a redução a termos semelhantes, fica 100p ao quadrado menos 20pn mais n ao quadrado. Se vocês fizerem um comparativo disso aqui e disso aqui, vocês vão notar que são semelhantes, então está correta a nossa fatoração. E para finalizar aqui, nós temos o exemplo 8, raiz aqui é y, raiz aqui é 7. Multiplica-se por 2, sempre por 2, porque essa é a regra. Então 2 vezes y vezes 7, nós temos 14y. Isso aqui é condizente com isso aqui. Então o que eu faço? Y e 7, positivo e positivo fica mais, eleva ao quadrado. Verificando se ele realmente está correto. Vocês não precisam fazer essa verificação, mas é só para que vocês possam entender, certo? É y ao quadrado, no caso, mais 7y, multiplicando aqui agora o segundo termo vezes o primeiro de cá, fica mais 7y novamente. 7 vezes 7, 49. E aí aqui eu vou reduzir a termos semelhantes, fica y ao quadrado mais 14y mais 49. Então, se vocês notarem aqui, esse trinômio aqui é semelhante a esse daqui, da mesma forma que nós fizemos aqui o anterior. Isso confirma que todos eles são quadrados perfeitos. Se eu quiser fazer a mesma coisa no exemplo 6, eu posso repetir isso aqui. 4x ao quadrado mais y, multiplicando por ele mesmo. Então eu teria 4 vezes 4, 16, x, conservo aqui a base que é x e soma os expoentes, fica 4. Aqui vai ficar mais 4x ao quadrado y, da mesma forma que 4x ao quadrado y, mais y ao quadrado. Reduzindo a termos semelhantes, fica 16x à quarta, 4 com 4, 8x ao quadrado y, mais y ao quadrado. Se vocês notarem que esse trinômio aqui, ele vai ser semelhante. Então isso representa que o nosso cálculo foi feito de maneira correta.
Então aí eu finalizo essa parte de explicação aí da revisão sobre o conteúdo de trinômio quadrado perfeito, tá? E na próxima aula eu vou estar resolvendo algumas atividades envolvendo as formas de fatoração que a gente viu até agora. Beleza? Até a próxima.